Estamos aqui de novo. Tem muito tempo que nós não nos encontramos. Nós já vimos os horizontes diagnósticos, discutimos isso bastante. Eu pedi para vocês estudarem eles antes, porque eles fazem parte dessa classificação de solos. Então, pessoal, o que seria essa classificação? Como é que a gente classifica um solo? Tem um sistema hierárquico, ou seja, começa de uma coisa e você vai eliminando aquelas coisas que não existem ali no seu perfil. Então, por exemplo, vamos só dar um exemplo assim. Se a rocha está até 50 centímetros de profundidade, que classe de solo que é? Aí seria solo litólico, entenderam, gente? Se a rocha não está, aí o que tem? Tem horizonte B ou não tem horizonte B? É assim que a gente vai classificando. Então você chega num resultado final com o objetivo de visualizar cada classe de solo dessa forma. Então, se eu falo para vocês que tem um neossolo litólico, vocês já vem na mente de vocês o que tem ali, assim como um latossolo e sucessivamente, não é? Então, vamos lá. Primeiro aqui, nós temos, então, o neossolo, a classe neossolo. Vamos ver, então, essa classe neossolo. Nós temos os neossolos litólicos, os neossolos regolíticos, os neossolos quartzarênicos e os neossolos flúvicos. Então, pessoal, o que caracteriza a classe dos neossolos? Bom, primeiro, não tem horizonte B, não tem horizonte gley. O que seria o horizonte gley mesmo? Horizonte cinzento. Não tem horizonte vértico, que é aquele das rachaduras, plíntico, aquele que tem plintita, ou achernosêmico. Porque se tivesse isso daí, vai cair em outra coisa. Vocês entenderam como é que funciona? Então não pode ter nada disso, porque senão vai ser outro tipo de solo. Se for, por exemplo, um horizonte gley, vai ser gleissolo, e não neossolo litólico, certo? Bom, esses todos que estão ali estão falando que são sem horizonte B, certo? Então, esses são os tipos de solo. Vamos lá, então, para cada um agora. Vamos observar aqui, pessoal, o neossolo litólico. A rocha tem que estar até 50 centímetros de profundidade. Se essa rocha já está decomposta ou está muito saprolítica, desmanchando, já entra em neossolo regolítico, tá? Que é o regossolo, que é aquela rocha podre lá. Então, aí fica sendo o neossolo regolítico. O quartzarênico ocorre numa condição especial de que ocorre muito quartzo, geralmente sobre rocha arenito, a rocha arenito, que vai dar origem a esse neossolo quartzarênico. Ele não tem horizonte B e é praticamente só quartzo que tem ali dentro. E às vezes chega a ser profundo, como é esse caso aqui, olha para você ver. Se vocês virem uma coisa assim, o que vocês podem confundir aqui? Por exemplo, poderia ser confundido com latossolo. Qual que é a diferença do latossolo para o neossolo quartzarênico? Basicamente é que os latossolos não podem ser arenosos, eles têm que ser a partir de textura média. E os neossolos quartzarênicos têm que ser abaixo de textura média. Entenderam como é que funciona? Então não existe latossolo quartzarênico ou latossolo arenoso. Só existe a partir de textura média. Tá entendido? Então, quando você vê um barranco assim, uniforme desse, e muito profundo, o que você tem que fazer? Texturar essa amostra. Nós aprendemos a texturar lá, não é? Dá para perceber bem a diferença de um solo arenoso para um solo que tem argila. Aquele primeiro que eu mostrei, por exemplo, era um solo quartzarênico. Vocês se lembram aquele que eu mandei vocês olharem, que ele não fazia liga nenhuma, que tinha mais de 90% de areia? Então, aquele é o meu solo quartzarênico, ok? Pois bem, depois nós temos aqui o neossolo flúvico. Vamos olhar para esse neossolo flúvico. Dá uma olhada nessas linhas ou nessas camadas. O neossolo flúvico é a deposição de camadas pelo rio. E muitas vezes essas camadas são depositadas em cima de horizontes As já espesso. Por exemplo, um horizonte A numa região que esfriou muito, então naquele período houve um período muito frio, então esse horizonte A vai ser recoberto por mais material que é colocado ali pelo rio. Aí vai ficar essa camada aqui que nós estamos vendo, uma camada escura, estão vendo? Então, os neossolos flúvicos são caracterizados por camadas depositadas em cima de camadas. Por isso que
muitas vezes o teor de carbono ou de matéria orgânica nele varia em profundidade, ou seja, eu posso ter um maior teor de carbono lá embaixo, aqui nessas camadas, do que aqui em cima, que aqui parece que é o caso. Ok, pessoal? Então, são as camadas depositadas pelo rio, neossolo flúvico. Essas camadas são visíveis. Bom, depois dos neossolos, nós temos os vertissolos. Dá uma olhada no que seria vertissolo. Eles têm bastante argilas esmectíticas. O que as argilas esmectíticas fazem mesmo? São as 2:1, se lembram? A argila 2:1 tem o efeito sanfona. Parece como uma sanfona que você vai contrai. Quando seca, ela contrai. Quando umedece, ela expande. Contrai, expande. Formando essas trincas aqui que nós estamos vendo. Então, para formar essas trincas, tem que ter argila esmectítica, no mínimo de 300 gramas por quilo, tá? Ou 30% das argilas serem esmectitas. O que mais que a gente tem de regra? Olha, fendas maiores que 1 centímetro de largura, ou seja, a fenda tem que ser uma fenda sarada, não pode ser uma fendinha, não é? Porque realmente as fendas pequenas pode ser umedecimento, secagem normal. Então tem que ser uma fenda realmente para você chamar de vertissolo ou de caráter vértico. Bom, então até 50 centímetros de profundidade na época seca. A sequência também não possui horizonte B, pessoal. Então, a sequência de horizontes, olha lá, pode ter somente um B incipiente vértico, tá? Que é até difícil você dizer que é um B, porque esse solo vértico quer dizer que é invertido. O horizonte A infiltra ou cai lá dentro e começa a misturar com B, com C, vira uma massa de solo muito misturado e com essas trincas. Então, as características principais são essas trincas muito largas, 1 centímetro e 50 centímetros de profundidade, tá? Então, essas características são muito importantes. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa foto aqui. O que aconteceu aqui? O produtor resolveu plantar culturas perenes num solo vértico. Observem o que aconteceu. Na trinca, quando a trinca se fecha, ela esmaga raízes. E aí, morte de plantas. Então, isso aqui são plantas mortas devido ao esmagamento de raízes por trincas. Então, cuidado com esse solo. Normalmente, o que acontece nos vertissolos são aptos para pastagens ou para gramíneas, porque as gramíneas, como têm raízes fasciculadas, elas conseguem sobreviver aí nesse sistema que trinca, que fecha, que abre, muito instável. Além disso, para você fazer um manejo adequado dos vertissolos, tem que manter sempre aquela umidade, ou seja, você demanda irrigação, então é um negócio que custa caro. Então, vocês cuidado. Qual seria, então, a vantagem do vertissolo na mente de vocês? O que vocês pensam quando vê um vertissolo? Por que as pessoas chegam a plantar ali? O que vocês acham? Na verdade, o que acontece é que ali tem fertilidade natural alta. As argilas esmectitas, né, aquelas que agarram os nutrientes e mantêm eles ali dentro, e aí depois isso vai ser disponibilizado, então a fertilidade desses solos tende a ser alta, mas tem o problema de esmagamento de raiz e manutenção dessa umidade adequada, o que é muito difícil na prática de ser feito. Aqui agora nós estamos com o cambissolo. O cambissolo nós vimos ali descendo a rampa da biologia ali. Esse cambissolo tinha eucalipto e pinos perto dele, para mostrar para vocês como é que é aqui. Vamos ver, olha aqui, observe esse primeiro aqui, olha. Um horizonte C enorme, muito grande esse horizonte C, mas o horizonte B, na verdade, está aqui em cima, ó, acima dessa linha de pedra que tem aqui. Então, aqui nós temos um horizonte B incipiente, tá? O que seria, então, o horizonte B incipiente? Nós já falamos. O horizonte B incipiente é um diagnóstico para cambissolo. Então, por exemplo, eu posso ter um horizonte A ou, no máximo, ístico menor que 40 centímetros, porque se eu tiver um horizonte A muito espesso, vai cair em outra coisa, tá? Sobre o horizonte B incipiente. Lembrando, então, o que seriam os horizontes B incipientes? Vamos lembrar.
é um horizonte maior que 10 centímetros, ele não pode ter translocação de argila ou de outro material qualquer dentro do horizonte B, não pode ser visível essa translocação de argila, uma relação silt/argila alta, ou seja, tem que ter bastante silt nesse horizonte B para ser chamado de B incipiente. E esse silt traz problemas ambientais muito grandes. Por exemplo, o encrostamento superficial, que vocês se lembram o que é. Aquela casca que fica formada em cima do solo e que não deixa a semente germinar e que não deixa a semente crescer e desenvolver ali. E impede a infiltração de água também. Fica um solo compactado. Não é compactado porque não é por máquina, mas ele comporta-se da mesma forma e não deixa a água penetrar ali, tá certo? O que mais que a gente pode dizer do bem incipiente? Tem minerais primários facilmente intemperizáveis. Muitas vezes a gente vê isso, porque como não tem regra para a profundidade do horizonte bem incipiente, para a gente separar ele dos latossolos, dos Bs texturais, quando é um horizonte B mais profundo, a gente tem que usar esses argumentos. Não, ele tem um teor de silt muito alto aí em relação à argila. Então, nesse caso, ele não pode ser horizonte, não pode ser latossolo, porque latossolo não possui tanto silt assim. E assim a gente vai fazendo as regras. Não pode ter translocação de argila, porque senão vai cair em quê? Solos com B textural, possivelmente um argissolo. Tá claro, gente, como é que funciona? Aqui um outro exemplo, olha, daqui até aqui é o horizonte bem incipiente também. E esse aqui, dessa marcação até aqui, outro horizonte bem incipiente, tá certo? B começando, B iniciando. Geralmente ele tem até 50 centímetros de profundidade, mas nada impede que ele seja mais profundo um pouco do que isso, tá? Agora nós temos o outro, chernossolo. Deem uma olhada. Esse chernossolo não parece muito com aquele anterior vertissolo? Eu vou voltar para vocês verem. Olha, não é muito parecido? Qual que é a diferença, então, dos chernossolos para o vertissolo? Na verdade, essa diferença está na fertilidade. Como fertilidade é uma coisa muito importante, e a teor de matéria orgânica também, a gente passa esses chernossolos para uma classe diferenciada. Essa classe chernossolo é conhecida há muitos zilhões e muitos zilhões. Quando começou a falar em pedologia, com o Dokuchaev, que é um russo lá na Rússia, existiam muitos chernossolos lá na Rússia.